E aí pessoal, vamos aqui para mais uma aula deste mini curso gratuito oferecido pela AdobeBiz. Agora a gente vai estar falando sobre análise fundamentalista. Já falamos sobre análise técnica, agora está na hora de falar sobre análise fundamentalista. Então vamos lá. Por meio de indicadores financeiros, balanços patrimoniais, governança corporativa e outros fatores, os investidores estudam empresas e tentam entender como elas ganham dinheiro. Esse tipo de análise é focada no longo prazo. Tudo isso que eu falei aqui, indicadores financeiros, balanços patrimoniais, governança corporativa, você vai estar aprendendo, tá? Aprofundadamente no nosso curso. Aqui é só uma pincelada, é só superficialmente, para você saber que existe e também que pode ser muito útil na hora de você escolher uma ação, de um investimento específico. Até fora da bolsa, isso aqui é bem útil para você, né? Porque o balanço patrimonial, indicador financeiro, governança, você pode ver em qualquer empresa fora. A diferença é que as empresas que estão na bolsa é bem mais tranquilo de analisar, porque os dados são públicos, estão ali para todo mundo ver. Afinal, a empresa que foi para a bolsa, ela tem que ter transparência. Ela é obrigada a deixar todos os dados dela público, para todo mundo ver quanto ela ganha, quanto ela gasta, com o que ela, através do que ela ganha, com o que ela gasta. Então é tudo público ali para todo mundo ver sem mistério algum, certo? E a gente analisa isso, que é a DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício. A gente usa diversas outras formas, o fluxo de caixa, a gente usa o balanço patrimonial e por aí vai. Certo? Tem muita coisa que a gente estuda e a gente passa isso ponto a ponto no nosso curso. Esse tipo de análise te permite conhecer a saúde financeira de um negócio. Você é sócio de um negócio e quer saber se tudo vai bem e se as pessoas que estão lá trabalhando estão gerando os resultados que você espera. E quando algo começar a ir mal, o investidor precisa se posicionar e decidir se vende ou não suas ações. Claro que algo está indo mal esse ano, então não precisa chegar vendendo tudo. Mas se os fundamentos mudaram, você também não é um casamento eterno. Você pode sair dessas ações a qualquer hora. Você pode apertar um botão e vender. Mas tudo isso baseado numa estratégia. Certo? Indicadores fundamentalistas. Existem diversos tipos de indicadores que te fornecem diversas informações que podem ser relevantes para a sua tomada de decisão. Mas sempre existem aqueles indicadores principais, e para cada investidor isso varia. Só que eu vou mostrar a vocês o que eu mais gosto e vou tentar trazer de uma maneira didática para facilitar o entendimento. Fechou, galera? Então vamos lá. Tem muito mesmo. Mas você pode se familiarizar mais com um, mais com outros. Mas aqui tem uns que eu gosto e eu também vou estar passando para vocês. O número 1, né, é o lucro líquido, né? Você vê se a empresa é lucrativa ou não. É interessante você investir em empresas que dão lucro. Às vezes tem empresas que dão prejuízo e que são boas, que tem às vezes no futuro vamos dizer, uma expectativa de que ela vai lucrar muito. Isso aconteceu com a Tesla, isso acontece com o Nubank e outras empresas. Eu tenho uma empresa no meu portfólio que ela não estava dando lucro, acho que começou a dar lucro recentemente. Isso se chama o turnaround, quando a empresa está dando prejuízo, começa a dar lucro. Essa empresa é até a Rumo, é uma empresa de locomotivas, de trem, transporte de carga, ferroviário. Gosto muito dela, por sinal. E aí estava fazendo uma gestão e tal, e às vezes você consegue comprar a empresa muito barata, porque mudou a gestão, porque está fazendo um novo plano de retomada, enfim, tem estratégias específicas que você pode investir em empresas que não dão lucro, inclusive, consequentemente, elas vão estar mais baratas do que empresas extremamente lucrativas. Então, tipo, dependendo da sua estratégia, compensa sim investir em empresa que não dá lucro. Então eu olho o lucro líquido, eu olho também a dívida líquida pelo EBITDA, o EBITDA, enfim, tem diversas formas de falar esse economês aqui.
A dívida líquida pelo EBITDA, que significa resultado operacional antes de depreciação e amortização. Então, é um indicador muito usado aqui no mercado financeiro. E o que ele mede, basicamente? Ele vê mais ou menos assim. Eu devo 10 mil reais. Não, 10 mil reais. E eu ganho no ano 10 mil reais. Então, no fim das contas, para eu pagar essa dívida, eu preciso de um ano do meu salário, por exemplo. Ok, então, no caso aí seria eu ganho 10 mil reais e eu tenho dívida de 20 mil reais. Então, você precisaria de 2 anos para você pagar a sua dívida. É basicamente isso, né? Então, quando esse número está em 1, seria que você precisa de 1 ano de faturamento para você conseguir pagar suas dívidas. Se ele estiver acima de 3, que seria 3 anos, você tem que faturar 3 anos para pagar sua dívida por inteiro, já não é tão saudável. Dependendo do setor, ele é até aceitável, mas tem que ser, sei lá, uma elétricas da vida, que tem que ter um investimento altíssimo para você montar uma usina, para você fazer diversas coisas, demanda você pegar dinheiro emprestado e pegar essa dívida para construir coisas, mas você tem contratos que duram 20 anos, 30 anos, sabe? Então, no ruim de tudo, tu tem contrato de 10 anos, então isso traz uma margem de segurança. Mas na média, quando você tem que faturar 3 anos para pagar a sua dívida inteira, já é um pouco alto. Não é muito recomendado. E tem alguns casos que a empresa tem tanto dinheiro em caixa que ela paga todas as suas dívidas e ainda sobra caixa. Então esse número pode ser até negativo. Entende? Dividendos. Dividendos é muito legal porque é o dinheiro que vem para o seu bolso. Ele está muito atrelado também ao payout da empresa, que a gente vai falar tudo isso lá no curso. Também não quero ser repetitivo, mas aqui é só uma pincelada. O dividendos é legal, que você sabe quanto vai vir. O dividendos é quanto? 10%. Então, se você põe 100 reais, vai voltar 10 reais para você no fim do ano. O dividendo é 20%. Então, se tu põe 100, vai voltar 20 para você no fim do ano. E os seus 100 continuam lá, né, trabalhando para você. Aí tu reinveste esse dividendo, aí ao invés de vir sobre 100, vai vir sobre 120, depois sobre 140, e assim vai, sobre 150. E isso se chama aí os juros compostos, né? Então você faz aquela bola de neve girar. E o payout que eu citei, eu vou falar aqui para vocês como cortesia, que nem está aqui nos indicadores. Pega 100% que a empresa faturou, ela faturou 100 milhões e ela decide usar o payout de 50%. Então, dos 100 milhões que ela faturou, ela vai pegar 50 milhões e vai entregar de dividendos para os seus acionistas. Isso é o payout, né? Então, ele está atrelado ao dividendos. O quarto indicador é o P sobre VP. É o preço pelo valor dividido pelo valor patrimonial por ação, né? É o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Isso nada mais é do que você entender se a empresa ela está, vamos dizer, com relação ao seu preço, com patrimônio e com relação ao patrimônio, se está muito esticado ou não. Por exemplo, aqui, se você olhar a definição que o Status Invest dá, ele diz: facilita a análise e comparação de relação do preço da negociação de um ativo com seu VPA, né? Mas, resumindo, quando está acima de 1, quer dizer que se você comparar com os seus ativos, com o seu patrimônio, eles estão iguais. Você tem 1 bilhão de valor de patrimônio e 1 bilhão de valor de ação. No caso da empresa vale 1 bilhão e você tem 1 bilhão em patrimônio. Então esse valor é 1. Por exemplo, a empresa ela vale hoje, um exemplo,
800 milhões, certo? E ela tem de patrimônio 1 bilhão. O que isso quer dizer? Que ela vai estar 0,80 nesse indicador. Isso quer dizer, se está abaixo de 1, ela tem mais patrimônio do que valor de mercado. Isso pode ser, e normalmente é, uma oportunidade. Por quê? Se você pegar todos os imóveis dela, todo o dinheiro de caixa, todos os recebíveis, tudo que ela tem de patrimônio, tudo isso somado vai dar mais barato do que o valor de mercado dela. Então, tipo, ela está sendo negociada com desconto. Você consegue ver que a empresa está mais barata, mas tem que entender o porquê que o mercado está fazendo isso. Às vezes é uma oportunidade, como o Covid vem dando muita oportunidade, ou às vezes é porque a empresa não está indo bem mesmo. Então, cada caso tem seu caso. Tem empresas que você vai olhar, o indicador está 2, 3, 4, 5. Está acima. Ela tem um patrimônio, vamos dizer assim, baixo por valor de mercado dela. Mas isso não é ruim também. Mostra que a empresa ela é competitiva, mostra que ela é boa e está bem avaliada pelo mercado. Também é questão de análise. Mas, se está abaixo de 1, fique atento que pode ser que seja uma oportunidade. Esse é o P sobre VP. E tem o ROIC, que é o Return on Invested Capital, ou retorno sobre capital investido. Né? É mais ou menos a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro com o dinheiro que ela pegou emprestado por meio de dívida, financiamento próprio e dinheiro de investidores, etc. Quanto maior esse número, melhor. É dado em porcentagem. Quanto maior, melhor. 10% ou mais, melhor ainda. Certo? Quanto maior, melhor. E são esses os 5 indicadores fundamentalistas que eu acho legal. Tem vários outros, mas aqui eu quis trazer 5 e esses 5 foram esses. Belezinha? Sobre análise fundamentalista, o que eu mostrei a vocês foram 5 dos 10 indicadores que eu gosto de utilizar para avaliar uma ação. Mas no comecinho você não precisa entender tudo isso. Eu te encorajo a acreditar primeiramente na empresa que você está se tornando sócio, e se tiver que olhar apenas um indicador, basta olhar o histórico de lucro líquido da empresa. A partir de aí, você passará a se interessar cada vez mais e assim poderá aos poucos ir aprendendo sobre esse tipo de análise que funciona para o mercado de ações. Para a sua empresa e para a sua vida. Afinal, você ganha, gasta e investe, tal como uma empresa. Porque se você pegar, por exemplo aqui, se você for aí e fazer, eu ganho tanto no ano e meu endividamento é de tanto, então vai dar um dívida líquida pelo EBITDA de tanto. Você pode fazer isso sobre as suas finanças, mas não é aconselhável que tu tenha uma dívida alta, até porque tem um dado muito importante. A empresa que tem dívida é bom. Como assim bom? Por quê? Porque ela pega dinheiro dos outros, do banco, dos investidores, e investe para gerar mais dinheiro. E normalmente as pessoas físicas, elas pegam dívida para comprar carro, para comprar roupa, para fazer viagem, para gastar com passivos. A empresa pega dívida para criar mais dinheiro. E a pessoa física pega dívida para gastar mais dinheiro. Tá aí a primeira grande diferença. A segunda é que a empresa ela pega a dívida e ela paga os juros da dívida. Quanto que é esses juros? Depende. Normalmente, o preço aí da Selic, vamos dizer assim. Vamos supor que está em 9% no ano, que é até alto. Tem empresas que pegam dinheiro emprestado aí a 4% no ano, 5%, 2%, varia. Vamos dizer 9% no ano. O que ela faz? Ela pega todos esses 9%, vê quanto ela pagou de juros e ela debita
antes de pagar imposto. Ou seja, os juros que ela paga é abatido antes do imposto, certo? Então para ela é positivo, quer dizer que ela pegou dinheiro, pegou esses juros foi descontado antes de pagar imposto. Então para ela é positivo. Já para nós, pessoa física, não. Para os meus negócios, pessoa jurídica, é até interessante. Beleza? Para você também que tem negócio, pessoa jurídica. Mas, para nós, pessoas físicas, não é tão interessante. Há alguns momentos, sim. Mas para comprar passivos, é um desastre. E vai te levar à ruína, meu caro. E a gente não quer que você passe por isso. Belezinha? Então, acredito eu que ficou claro. Espero ter ajudado. E agora vamos para a nossa quinta aula, que é investir na prática. E fique tranquilo que tu também vai aprender passo a passo como abrir uma conta na corretora. Te espero lá e vamos embora!